Fala, meus amigos flarkbaldos e minhas amigas flarkbaldas. Concluída a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, se pegarmos a tabela do Brasileirão, onde está o Flamengo nesse momento? O Flamengo está na 17ª posição, na zona do rebaixamento. Mas, galera, surpresa zero, né? Convenhamos, surpresa zero, né? Pelo futebol patético que o Flamengo vem apresentando em campo e pela diretoria completamente omissa do Clube de Regatas do Flamengo. Então, todo esse conjunto da obra é surpresa zero, né? Convenhamos. Eu queria tocar aqui num ponto para fazer algumas recordações aqui. Segura aí no vídeo que eu vou buscar aqui algumas lembranças para vocês, só para dar uma refrescada na nossa memória, na memória do torcedor rubro-negro. O vice-presidente de futebol, no final do ano passado, falou em contratações, né? Em pelo menos 4 reforços, sendo um galáctico, uma super contratação, né? Conforme ele falava. Vocês viram tal contratação galáctica? Beleza, nem precisam responder. Mas isso parece ser uma prática comum, não só da gestão Landim, não. Falar que vamos fazer e acontecer e no final não fazem nada. Vou citar aqui algumas questões, mas na gestão anterior, lá em 2013, também já acontecia isso. Essa galera aí que administram hoje o Flamengo, pode ter certeza que eles não estão nem aí para o torcedor rubro-negro. Pode ter certeza que eles falam e não se importam em não cumprir com aquilo que eles falam. Porque eles não estão nem aí para a torcida do Flamengo. Essa que é a verdade. A única coisa que eles quiseram fazer com a nossa torcida foi elitizar. Foi elitizar, descaracterizar nossa arquibancada, nossas raízes. Então deixa eu pontuar aqui o que aconteceu lá em 2013. Eu sei que muitos não vão lembrar, porém outros tantos vão lembrar. Para a final da Copa do Brasil de 2013, os ingressos no Maracanã foram caríssimos. Os ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2013, entre Flamengo e Atlético Paranaense, foram caríssimos. Mas a justificativa do presidente, então, daquela época, era para quê? Que os ingressos estariam caros, para que o Flamengo contratasse, em definitivo, o jogador Elias. Que naquele momento, naquela época, o Elias, jogador do meio-campo, era o melhor jogador do Flamengo. Fez uma passagem muito bacana, o Elias, por sinal, no Flamengo. Mas a justificativa para os ingressos caros era a contratação definitiva do jogador Elias. E eu pergunto a vocês, ocorreu tal contratação? A renda foi milionária, a renda foi altíssima na época, chamou até atenção. Mas eu pergunto a vocês, eles cumpriram com a palavra? A antiga gestão, lá em 2013, cumpriu com a palavra de fazer a contratação em definitivo do jogador Elias? Não, não ocorreu. Então vamos voltar agora para o cenário atual. O seu Marcos Braz, no final do ano passado, falou que o Flamengo ia fazer uma super contratação, um jogador de nível mundial, caso o Flamengo fosse campeão da Libertadores e se classificasse para a disputa do Mundial de Clubes. Teve tal contratação? Não. O seu Landim, na campanha dele, no programa do jornalista Benja, todo mundo deve ter acompanhado na época, se eu não me engano, em 2018, entrevista para o Benja, o Landim falou que o Flamengo não seria conivente com as derrotas, que ali omissão não teria mais no Flamengo, conivência com as derrotas não teria mais no Flamengo. Vocês viram isso acontecer? Vamos ser sinceros. Vocês viram isso acontecer? Claro que não. Então a questão é o seguinte, dá para confiar no que esses caras falam? Isso aí não é de agora, não. É de uma mentalidade que começa lá em 2013, uma mentalidade elitista, que eles olham de cima para baixo para o torcedor do Flamengo e falam o que querem. Eles falam da forma que, cara, vou usar aqui o termo, cagam e andam para o torcedor do Flamengo. Isso acontece desde 2013. Falam, não cumpre. Falam, não cumpre.
A única coisa que eles sabem fazer é botar ingresso caro, elitizar a torcida e elitizar nossa arquibancada, ir contra a nossa cultura e nossas raízes. E agora, para melhorar, o Flamengo ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro. É muito interessante, né? É muito interessante ver a postura dos jogadores em campo, jogadores totalmente apáticos, jogadores totalmente fora da realidade do que é jogar no Flamengo. Mas isso é só culpa dos jogadores? É óbvio que os jogadores têm sim a parcela enorme de culpa. Mas quando se passa por uma diretoria que é conivente com a derrota, falaram que não seriam, mas são coniventes com a derrota, parece que a derrota não incomoda eles. Eles devem estar satisfeitos com outras coisas, que não que acontece em campo. Quem se incomoda com a derrota é o torcedor. Só o torcedor do Flamengo se incomoda. Mas a galera que olha de cima para baixo não está se importando com isso não. Porque olha o que a gente está vendo em campo. Pega a tabela, vou botar aqui, olha aí, dê uma olhada aí, galera. Dê uma olhada aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Olha a posição do Flamengo no Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, torcedor rubro-negro, eu queria também esclarecer que mais uma vez, no vídeo de ontem, eu falei um pouquinho sobre esse tema. Mas eu queria esclarecer aqui para vocês que cobrar dentro do estádio, você que paga o ingresso, você que vai ao estádio pagando o seu ingresso, você tem todo o direito de se manifestar contrário ao que está acontecendo. Quando você não se manifesta contrário, você também está sendo conivente com isso. E é vergonhoso o que está acontecendo com o Flamengo. Eu quero dizer aqui o seguinte, criar uma narrativa de uns tempos para cá, que a torcida do Flamengo não pode vaiar durante o jogo. Galera, isso é bizarro. Isso é bizarro. Por vaiarmos durante vários jogos no passado, que o Flamengo chegou onde chegou em alguns títulos que ninguém esperava, mas o Flamengo conquistava, em vitórias que ninguém esperava e o Flamengo conseguia aquelas vitórias porque a torcida cobrava, inclusive durante o jogo. Isso é a nossa torcida. Você não cobrar, você não vaiar quando necessário, você está sendo conivente com tudo isso que está acontecendo. No passado, vou botar essa foto aí, dá uma olhada nessa foto. Até o Júnior e o Adílio já foram cobrados, grandíssimos jogadores, ídolos da história do Flamengo, mas no passado já foram cobrados. Isso é normal, por isso nossa torcida é diferente. Por isso o Flamengo conquistou títulos quando ninguém esperava. Por isso o Flamengo conquistou vitórias onde poucos imaginavam que aquilo poderia acontecer. Porque a torcida sabe apoiar no momento certo, ela sempre apoia, porém existe o momento também das cobranças. E com a bola rolando, não caiam nessas falácias, tem que esperar o jogo acabar. Tem que esperar o jogo acabar nada. Esses jogadores precisam ouvir a insatisfação do torcedor do Flamengo. Esses jogadores precisam entender a nação que eles representam. A diretoria do Flamengo precisa também entender aqueles que eles representam. Eles não representam só um nicho pequeno da torcida, não. Eles não representam só um nicho pequeno da torcida, não. Eles representam todo. Eles não têm essa ideia. Mas a partir do momento que se propuseram em serem da diretoria do Flamengo, tem que entender que eles representam o todo da nação rubro-negra e não só um pequeno nicho da torcida, não. Torcedor rubro-negro, não caia nas falácias de que durante o jogo não pode vaiar, tem que esperar o jogo acabar. Isso não existe. Não sejam coniventes com a derrota e não caiam nessas falácias. Então, galera, esse aqui é meu recado. Eu espero e torço e muito para que o Flamengo alcance novamente o caminho das vitórias, que ele consiga novamente trilhar o caminho do sucesso. Mas também não podemos ser coniventes. Não podemos ficar só olhando o que está acontecendo. Se só olharmos o que está acontecendo, seremos tão coniventes quanto. Então é hora da torcida do Flamengo também fazer uma pressãozinha dentro do estádio. Não precisa de contato físico com ninguém. Você entrou no estádio, pagou o ingresso, entrou no estádio, tem todo o direito de se manifestar. E está na hora da torcida do Flamengo dar um recado. Todos ali à frente do Flamengo precisam entender o recado da torcida rubro-negra. Ela está insatisfeita. Até porque
olharmos a tabela do Campeonato Brasileiro, não tem como aplaudirmos isso, né? Beleza, galera? Então, meus amigos flarquibaldos, minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.